Bom dia! Vamos ver se agora a gente consegue entrar ao vivo com a Sil. Deu um problema aí na conexão aí, que a gente não sabe o que aconteceu, que ela não estava conseguindo entrar ao vivo. Mas vamos ver se ela consegue agora. Ei, Marcela. Ei, Sil, olha se aparece aí. Ei, Rúbia, minha linda. Ei, Bru. Agora deu. Vamos lá. Sempre é assim, gente. Quando as coisas começam a dar errado é porque vai ser muito Agora bom. foi. E minha filha, Deixa eu eu acho que essa melhorar não minha é luz muito aqui. Amor, difícil. ajuda com a luz aqui. Isso aí. Tem um contra-regra aí? Estou te ajudando? Sempre. Que chique. Então vamos lá. Gente, para quem. A gente começou o vídeo, a gente não estava conseguindo conexão. A gente reiniciou novamente. Silnara, minha amiga de sempre. Eu estava comentando que a gente se cumprimenta como preta. Então, Sim. sempre. Então, por que eu escolhi a Sil? Porque, para mim, ela é uma representatividade. E eu não estou falando agora que nós estamos nessa situação. Estou falando que ela sempre foi, para mim, referência. E hoje, todos os movimentos, os trabalhos que ela faz em prol disso, a gente vê até as postagens, depois você segue ela lá, você vê que realmente ela levanta essa bandeira. E não é porque hoje está dando esse movimento, esse auê, bonitinho, todo mundo falando que é contra o racismo, não. É uma característica da Sil, que eu amo muito. E não existe a pessoa melhor para a gente bater esse papo aqui. Sil, seja bem-vinda. Obrigada, amiga. Como vocês estão me ouvindo bem? Uhum. Primeiro, te agradecer pelo convite, pela confiança, né? Não é, eu sei que não é um espaço, não é um assunto fácil de falar pra gente, né? Não é um assunto que é pauta da nossa vida agora. Pra gente é algo desde que a gente nasceu, né? E é muito interessante você me falar essa questão da gente sempre se chamar de preta, porque fora da minha casa foi a primeira vez que o adjetivo preta foi tratado na minha vida de uma forma leve. Uhum. Foi justamente nessa relação contigo, com a Lei, com a Mara. Para quem não sabe, a gente fez um curso técnico juntas, né? E era um curso que tinha até, né, tinha até muitas mulheres negras no curso, se a gente for considerar a nossa ausência em muitos espaços, então ali tinha muitas mulheres negras. E, e a naturalização do adjetivo preta ali para mim significou muita coisa, sabe? Porque até então era um adjetivo que o meu pai usava, minha mãe usava de uma forma afetuosa, mas que as pessoas de fora sempre tiveram muita dificuldade, né? Então a gente era moreninha, As pessoas ficam meio de roxinha, dedo, né? Quando você fala como assim, se eu sou fosse um preta, fala, não, você não é defeito. preta, não, você é morena. Como se Sim, preto como fosse se um fosse xingamento. isso. Como se precisasse de ser amenizado porque é um defeito, né? Então, foi muito legal você falar isso, porque era o que eu estava pensando, gente, eu estava pensando em várias coisas hoje de manhã, eu falei, nossa, preta, assim, oi, preta, foi a primeira vez que eu ouvi foi da boca da Ana, assim, e eu nunca comentei isso contigo. Não, não, surpresa. Adorei, adorei. E eu anotei aqui porque eu achei tão interessante. E a gente chamava uma outra de preta naturalmente, como se fosse assim, Uhum. gatinha. Maravilhosa, porque pra gente É preta isso, é anjo. era o nosso apelido carinhoso. Aham. Só que nós tudo era preta, né? Então vamos lá. Aconteceram Aham. várias coisas. Eu tava falando com a Cássio antes de começar, porque eu fiz uma pauta. Ainda falei que chique. E aí a gente colocou algumas coisas muito interessantes. A gente quer bater um papo. Queria que vocês também deixassem a opinião de vocês. Sim. Falassem o que vocês acham, tá bom? Eu achei interessante que ontem eu estava no meu momento assistir Peppa com a minha filha. E aí minha amiga Rúbia já mandou mensagem: Ana, o jornal, a Globo, tá falando sobre racismo, entrevistando as jornalistas negras. Aí ela acabou de colocar. E aí eu achei muito interessante porque tá todo mundo envolvido. Ainda brinquei com ela, falei: a Globo copiou da gente. Olha para você ver. Uhum. Porque mas a gente não queria falar isso porque é um assunto atual. É um assunto que eu e a Sinara vive a vida inteira. Não é uma coisa Sim. nova. Não é uma coisa nova. E por isso, e ontem uma outra amiga minha que também está online falou comigo assim: Ana, perfeito você ter conseguido ela. Porque ela é negra, o cabelo afro, e ela falando as suas características. E eu falei com ela assim: não, mas não é só isso. Negro é Uhum. dentro, não é cor.
Você entendeu? E a Sil, agora que você adotou, né? Esse cabelo, mas você não tinha esse cabelo. Isso é legal. O meu cabelo foi um processo, na verdade, assim. Quando eu comecei a não escovar, foi por uma questão muito de praticidade, assim. Eu ficava muito dependente do secador, e na época eu tinha um cabelo mais ou menos na altura do seu. Então, assim, de não conseguir ir em determinados lugares porque o cabelo não estava bonito, Arrumado. sabe? Arrumado. A gente fala E arrumado, né? aí, a gente falava arrumado. Uhum. E aí, um dia, na correria, eu ainda estava ainda fazendo um curso técnico, era uma correria de trabalho, estudo, e um dia desse eu lavei e deixei. Ainda tinha resquícios de química, então não dava volume, assim, era uma coisa meio ondulada, bem alterado, né? Que é o que a química faz com a nossa estrutura Sim. capilar. E aí eu falei, vou deixar. E fui deixando, escovando cada vez menos. E aí abandonei a escova e a chapinha. O que foi para mim uma libertação. Libertação. Porque eu falo, por exemplo, a gente que é amiga de progressiva, você fica viciado, porque você fica um pouquinho, seu cabelo fica um capacete. Então, e aí, na medida que a raiz vai crescendo, você tem que lidar com aquele volume desproporcional, né? Uhum. Mas assim, não tinha, tem o que? Eu tinha 19 anos, então já tem 13 anos isso. Então não tinha ainda essa ideia de transição capilar, empoderamento, não tinha essas coisas. Não, foi um processo, moda, porque antigamente era, agora é moda, né? Antes não era. Foi um processo que foi acontecendo e eu fui me sentindo mais à vontade com o meu cabelo. E aí eu continuei, não escovando, mas sempre relaxando. Até que agora, de uns 2 anos para cá, eu cortei totalmente a química e eu estou conhecendo o meu cabelo. E assim, é um processo muito louco, porque o cabelo afro, ele tem dias. Então, cada dia ele vai ter um volume diferente, cada dia ele vai estar com um formato diferente. Eu estou aprendendo a respeitar ele do jeito que ele é. Eu vi uma atriz, se alguém viu aí, me fala. Gente, não estava na pauta, tá? Nós acabando com a pauta toda. Eu vi uma atriz ontem e ela falou sobre isso, que ela assumiu os cachos. E aí ninguém sabia que ela tinha cacho, todo mundo achando que ela fez isso por causa de um papel, alguma coisa. E aí ela falou, não, esse é meu cabelo natural. Mas por que ela não usava? Ela falou com a moça que estava entrevistando ela. É porque o cabelo cacheado, ele é muito mais difícil dele ser modelado. Hoje tá de um jeito, amanhã tá de outro, de manhã tá de um jeito. Então não tem jeito de você criar um personagem de cabelo anelado. Então, cabelo liso é mais fácil de ter uma sequência de série. Olha, no sentido... Essa coisa pequenininha, a gente já vê um preconceito? No sentido prático, era muito como a gente falar isso, cabelo... E pra gente que tinha uma correria danada na vida, era muito mais prático acordar e o cabelo já tá... É só amarrar e pronto, assim. Mas o tanto que era desgastante, ter que ficar escovando, passando chapinha, e ainda tinha uma coisa, eu não gostava do meu cabelo escovado. Era uma coisa... mas eu não gostava, porque eu achava que não combinava comigo, mas eu não entendia que eu podia usar de uma outra forma. Porque a questão não é toda negra tem que assumir seu cabelo, não é isso. Que eu ia falar agora. É aceitação. Não é isso. Se a Sil gosta de cabelo assim, beleza. Se eu gosto assim, beleza. É aceitação, é se amar. Não fazer porque as pessoas querem, porque a sociedade está pregando, porque tem que ser feito assim ou não tem que ser feito assim. Não, é uma coisa de você. Aí eu quero exatamente na química. Ótimo, você vai ser feliz assim. Isso. Eu acho que é um processo de você... O que sempre me incomoda, às vezes, é quando eu vejo mulheres negras falando assim, mas eu não fico bem com o meu cabelo, ou às vezes reproduzindo a ideia de que o cabelo é ruim, que o cabelo é duro, porque existe uma ligação muito, muito direta a tudo que é estético do negro ao que é ruim. Sim. Sabe? E aí a pessoa ela não vai só falar que acha o seu cabelo feio, ela vai falar que o seu cabelo é ruim, que seu cabelo é duro, sabe? Ou então quando você é uma negra e tem traços, às vezes um nariz que não é tão achatado, a pessoa vai falar que você tem sorte de ter traços finos. Como se as suas características não fossem suficientes. Mas você está sendo delicada. Porque, por exemplo, eu brinco da minha filha. A minha filha é branquinha.
Eu mesmo e outras pessoas, a gente no automático, olha como a mentalidade da gente está sendo transformada. Eu falo beiço de preto, porque ela é beiçuda igual eu. Uai, por quê? Branco e qual o problema? Porque branco, E por qual o beição, é problema? lábios carnudos. Sim. Preto é beiçudo. É isso. Então, assim, sempre pegam essas características negroides que a gente tem e colocam como algo ruim. E que criança que não quer ser uma criança bonita? Que pessoa que não quer ser boa, sabe? Então, enquanto a gente procura essa beleza, enquanto a gente procura essa aceitação, por muitas vezes isso carrega uma ideia de auto-rejeição. Porque enquanto você quer ser tudo isso que a sociedade coloca como bonito, como bom, você se afasta até do que você é, né? Então, eu não posso permitir que a sociedade coloque para mim que ser preta é feia. Ou então, eu lembro uma vez eu ouvi de um colega de trabalho, quando eu falei eu sou preta, ele falou, você é muito bonitinha para ser preta. Como se não fossem palavras que coubessem na mesma frase. Se você é preta, automaticamente você é feio, automaticamente você não é o suficiente, sabe? E isso faz com que a gente carregue uma carga que vai além de uma questão de autoestima. Não é uma questão só de fazer uma terapia e resolver isso. Porque a forma como eu me enxergo tem muito a ver com a forma como eu recebi as referências do que me rodeia. Totalmente. E principalmente mulher. A mulher, principalmente mulher. A mulher, quando ela vai comprar roupa, ela se veste, não é só pra você, não. Embora a gente tenha que pregar isso, né? Mas ela se veste pro outro. O que o outro vai ver, o que o outro vai achar. Porque as pessoas vão reparar. Disso, ela sempre vai viver por causa da sociedade. Não adianta. A gente tem que começar a mudar. Assim, vamos lá, meu Deus do céu, vamos lá. Vamos na pauta. Primeiro, gente, a pauta. Ô, Rubens, você tá online aí, quando falta 10 minutos para lá vai acabar, você manda mensagem aí, porque a senhora vai perder o negócio aqui, eu tenho certeza. O Gilvan vai me levantando as plaquinhas aqui também. Rubens, ajuda a gente aí. Pede o seu contra-rega aí também. Vamos lá. Primeiro caso que a gente vai falar sobre o homem negro, o George Floyd. É interessante que toda vez que vai falar, eles falam menino negro, homem negro, mulher negra, não cita o nome da pessoa. Tanto que a gente foi pesquisar as reportagens. Quando você procura a reportagem, está lá, homem negro. Aí lá nos números, nos pequenininhos, põe o nome da pessoa. Você não vê eu falando assim, homem branco, mulher branca. Então, esse é o primeiro ponto. As reportagens que nós estávamos procurando, todos falavam isso. Então, vamos dar nome ao homem negro. Ele chama George Floyd. É muito importante isso. E a gente tem que entender. E ele morre sufocado, eu anotei muito interessante, ó. Ele morre sufocado por policiais nos Estados Unidos. Ele foi filmado, né, um agente, um policial, com o joelho no pescoço dele. E ele ficou cerca de 9 minutos, quase 9 minutos, né? O pessoal está fazendo muita revolta, muita manifestação. E durante esses 9 minutos, gente, Sil, ele pedia, falando que, por favor, eu não consigo respirar. Por favor, eu não consigo respirar. E ele já estava imobilizado. Ele já estava no chão. Então, você vê, assim, uma falta de humanidade terrível, porque nada justifica, independente do que ele fez ou deixou de fazer. Né? Alguns falam que ele estava alcoolizado, drogado, mas ele estava imobilizado no chão, então não tinha necessidade daquilo. E o policial ficou cerca de 9 minutos em cima dele com o joelho. Eu achei terrível. E ele pedindo. Imagina ele, eu quero que você pense, gente, imagina ele nessa situação durante quase 9 minutos, sem conseguir respirar, pedindo pelo amor de Deus, para poder o cara sair de cima dele. Sim, o que você achou dessa situação? Conta pra gente. Então, o caso do Floyd, é muito interessante você falar até sobre essa questão do anonimato de pessoas negras, porque existe todo um processo de desumanização, né? Quando a gente fala de racismo, a gente está falando de uma estrutura que vai nivelar o ser humano. E o negro, ele é considerado um sub-humano. Por que você não especifica homens brancos e mulheres brancas? Porque existe um padrão universal de ser humano que é branco. A gente outro dia estava falando de maquiagem e isso é uma forma muito, muito simples de explicar. Que hoje em dia, em 2020, a gente consegue achar algumas bases. Mas até então não existia. É diferente com vestimentas. E aí existe um padrão universal de homem, que é a figura do homem branco.
Por isso existe esse não especificar, porque não é necessário. Depois vocês façam um exercício, coloquem no Google mulher bonita, homem bonito, cabelo bonito. A primeira página que o Google vai te apresentar não terá pessoas negras. Porque não existe não é padrão universal, entendeu? É que interessante. E em relação ao que aconteceu com o Floyd, eu fui procurar saber o que tinha. Parece que o que iniciou a confusão foi que ele havia assinado um cheque errado. Ele preencheu errado um cheque e foi abordado por conta disso. A questão é que nos Estados Unidos existe um racismo que é muito explícito. Não é que aqui não exista, a gente vai chegar lá, mas que é muito explícito, e os policiais, eles se sentem legitimados explicitamente em matar homens negros. Então, não interessa o que você faça, você não deve reagir. Então, você vai passar por várias situações de humilhação, e não necessariamente por um policial, mas por outras pessoas brancas, que se você reagir, automaticamente você se torna... Automaticamente não, na verdade o pensamento já é esse. Mas eles precisam de uma desculpa. E no caso do Floyd, a desculpa foi o cheque que ele preencheu errado. Nossa. Nos Estados Unidos existe uma segregação que... Existe um histórico de segregação racial que anteriormente, até a década de 70, mais ou menos, era algo legal. As empresas americanas, elas podiam determinar se elas iam atender ou não pessoas negras. Olha. Quando você entrava num ônibus, os negros eles só podiam sentar no fundo. Principalmente no sul dos Estados Unidos. Os negros eles tinham horário para sair e entrar em casa. Se um homem negro abordasse uma mulher branca na rua, fazendo um fio-fio ou falando... Não que isso deva acontecer. Isso aí é uma coisa que a gente tem discutido muito sobre essa masculinidade tóxica. Mas vamos supor, um menino de 12 anos fez fio-fio com uma mulher branca na rua. Esse menino, ele era torturado, linchado, capado, pendurado numa árvore e as pessoas tiravam fotos. Gente, que doideira. Então, assim, e isso até a década de 70, mais ou menos. Quando a segregação oficialmente acabou, os hábitos não mudaram. Porque o racismo é algo que é herdado também. Isso, a criança não nasce racista. Falando sobre isso. Se as pessoas podem aprender a odiar, por que não pode aprender a amar? Ninguém nasce odiando ninguém. Então, mas a gente vê, você está contando uma coisa dos anos 70, mas hoje não tem nada diferente. Talvez então, até assim, mais violenta, de outra maneira, está escondido. A nossa postagem, nós falamos sobre isso. Nós falamos que hoje não está sendo filmado. Deu sorte, tá? Vou falar sorte, que nem sei a palavra que fala. Que alguém estava passando e filmou fazendo isso com o Floyd. Mas quantos já fizeram com outros e ninguém viu? A internet, ela tem contribuído muito para isso, né? A gente está conseguindo fazer denúncias ao vivo, com imagens que ainda assim são questionadas, mesmo está explícito, mas ainda assim muitas pessoas questionam. E aí, esse epicentro que vem nos Estados Unidos, na verdade, não é a primeira revolta. Sempre tem revolta nos Estados Unidos, sabe? Só que essa ganhou uma repercussão muito maior, mesmo em meio a uma pandemia. E aí é importante a gente ver que o pessoal, mesmo nessa situação, o pessoal está para as ruas, não está se importando mesmo com o vírus. Entendeu? Porque eu acho que na questão dos americanos, o pensamento a gente já está morrendo todo dia, então a gente precisa fazer alguma coisa, assim. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque aqui no Brasil a gente vive uma outra realidade. Totalmente. De estrutura, né? Porque o que acontece? Aqui no Brasil não houve uma segregação legal de espaço físico, mas havia por exemplo, também que, por exemplo, o Brasil, a gente vai falar sobre racismo, mas, nossa, você tá falando que é modinha. Aí isso aí não existe. E tá na nossa cara. A gente citou um exemplo do Floyd aqui, mas os próximos exemplos que a gente vai dar é dentro do Brasil. Sim, então, existe sim, mas a gente não tem que esperar acontecer um negócio lá nos Estados Unidos
para todo mundo ficar indignado e postar mensagem na rede social. Isso aí. Esse ponto que você falou é fundamental, porque eu ouvi muita gente falando assim, ai, que no Brasil ninguém se revolta. Aqui no Brasil, não existe essa agressão explícita todos os dias em meio à rua. Aqui no Brasil, as violências policiais, elas são muito centradas nas áreas periféricas. Então, essas agressões, elas se concentram, em sua maioria, lá. Como nessas áreas periféricas existe na gente um sentimento de medo, porque o racismo ele está ligado a um estereótipo também de criminalidade, né? Se é preto é bandido. Não vou passar naquele bairro agora não, porque alguma coisa pode acontecer comigo. E eu não estou falando... Vocês estão me ouvindo? Tô. Tá? Eu não estou falando que não há violência nesses lugares. Mas o que eu estou dizendo é que o sensacionalismo e o reforçar dessa violência nessas áreas ultrapassa a ideia de que a maioria dessas pessoas, a maioria das pessoas que moram nesses lugares não são criminosas. E a gente ainda tem que considerar o que leva essas crianças ao crime, sabe? Então, como há toda uma mídia que vende essa ideia de criminalidade nessas áreas, quando a favela desce em protesto, ninguém chega junto. Eles protestam sozinhos, sabe? Essas mesmas pessoas que colocam seus filtros no Facebook, levando a hashtag no Twitter, não cola com o pessoal da favela porque eles têm medo, sabe? Então não é que brasileiro se revolta sozinho, não é que brasileiro não se revolta, porque se revolta sozinho. A gente vê muitas pautas, muitos partidos hoje, tanto de esquerda de direita, levantando hashtag, colocando filtro. Os de esquerda, eu ainda percebo muito mais coerência, porque existe uma pauta social que conversa com essas questões. Uhum. Mas, por exemplo, a gente tem várias ONGs, várias organizações de sociedade civil, que se não for uma ONG que está dentro da favela, não chega também. A OAB não chega. Aqui, não chega olha que interessante que a Moninha colocou. Quando a população entender que a cor da pele não define o caráter, o racismo existe, porém, acredito que quanto mais falar sobre o assunto, será o melhor caminho, pois somos todos seres humanos. Aí a Rubia falou que nos últimos dias, né, nos últimos tempos, tem morrido muitos negros, muitos assuntos, né, de negros, igual a gente falou, filmado. A gente não sabe, os que estão ainda escondidos. Filmado. A Preta Goga, a violência contra nós acontece onde a mídia não mostra, é o que a gente acabou de falar. A maioria dos lugares, né, onde acontece mesmo, ninguém fala nada. Tanto que Ninguém o outro fala assunto nada. que a gente ia falar, vou pular ele na frente aqui, já que a gente já... A Preta falou isso, foi o João Pedro. O João Pedro, ele estava na casa do tio dele brincando, e a polícia chegou, jogou bomba de gás, saiu atirando, e mais de pegaram 80 o corpo dele, tiros. né? A mãe dele desesperada e depois apareceu ele morto. Aí falou ainda, alguns falaram que foi ainda bala perdida, cara de pau ainda. Então, você vê um menino de 14 anos. Brincando sonhos. no quintal de casa. Tava em casa, ele não. E o que a gente tá pregando? Fique em casa, não saia. Ó, o vírus, a pandemia. Aí o menino em casa brincando. E o que me deixou mais horrorizada, além dos tiros, é ter pegado o corpo dele, Sil. E deixado uma mãe desesperada, porque não saber onde está o filho, o que aconteceu. Sil, e sobre esse caso, você fez uma postagem muito interessante, você fez um vídeo muito legal, assim, eu me emocionei muito. Mas e essa situação do João Pedro? Então, só aproveitando a fala da Moninha, linda, maravilhosa, que essa questão do somos todos humanos, a gente só tem que tomar um pouco de cuidado, porque somos todos humanos, mas socialmente não somos tratados da mesma forma. Então, eu vejo muitas pessoas que não querem lidar, pessoas brancas que não querem lidar com racismo, falar, somos todos iguais, sendo que não somos tratados de forma igualitária. A gente precisa de equidade, na verdade. Então, é importante a gente perceber que procuramos a igualdade,
Mas para a gente alcançar a igualdade, a gente precisa dar nome às desigualdades. A gente precisa entender que os negros são tratados diferente, que as mulheres são tratadas diferentes, que os homossexuais são tratados diferentes. Se a gente não começar a dar nome às desigualdades, a gente não vai conseguir, de fato, poder viver essa igualdade humana, né? Então é importante a gente sempre discutir essas pautas aqui. E sobre o João, não o caso do João, ele é repleto de irregularidades. Sim. No sentido direto da lei mesmo, não só no contexto humano, que é uma atrocidade, mas primeiro, ele era um menino de 14 anos, então para ele ser conduzido, ele teria que ter o acompanhamento de um adulto. Isso não foi permitido, ele foi colocado no helicóptero sem que ninguém acompanhasse e pudesse garantir de que forma que ele estava sendo tratado dentro desse helicóptero. A casa dele foi invadida sem nenhum tipo de mandato, o que acontece com frequência nas favelas e comunidades periféricas. Além disso, o João ele foi levado pelos policiais, foi deixado num posto do Corpo de Bombeiro, a 40 quilômetros de casa. Ligaram para os pais dele, simplesmente comunicaram que ele havia falecido, que ele estava no IML. Eu fiquei... Essa história é muito absurda. Muito. Além de receber uma primeira notícia 16 horas depois, os pais ainda rodaram 6 horas para saber em qual ML o João Pedro estava. Então, a gente está falando de um Estado que trata esses corpos da periferia, e que, em sua maioria esmagadora, são negros, como coisa. Você jamais vai imaginar isso acontecendo num condomínio de luxo de qualquer cidade. Isso não vai acontecer. Há pouco tempo atrás, a gente teve o exemplo de um policial que abordou um senhor no Morumbi. Esse senhor colocou ele para baixo de cachorro e ele não reagiu. Eu vi. Sabe? E ele falou que Isso ele era mostra rico, né? O salário dele pagava... Eu recebo 300 mil por mês. Você é um bosta, que não sei o que, desculpa o palavreado. Então, assim, é porque a gente vive, Ana, uma necropolítica, sabe? A política do extermínio. É uma política que define quem pode morrer e quem deve ser protegido. Essa que é a questão. Corpos que podem ser violados e corpos que devem ser protegidos. Bairros que devem ser protegidos e bairros que podem ser invadidos. O João Pedro morreu nessa situação, mas teve, eu acho, João Vitor, que morreu indo comprar uma pipa. Uma pipa. No momento em que as ONGs estavam distribuindo cesta básica. E assim, a polícia, ela recebe informações quando vai ter essas ações assistenciais. Então, eles sabiam que tinha aglomeração, sabe? Sim. Eles poderiam não ter ido nesse horário. Acontece que existe uma falta de... Não é nem falta de cuidado, é indiferença com os corpos que irão encontrar essas balas perdidas, entendeu? Não, é sem noção, né? Mas aí a gente está falando do contexto, as pessoas, nossa, estão falando da polícia e tal, gente, mas a gente está falando de contexto geral. Um outro exemplo que aconteceu esses dias, que vocês também devem estar sabendo, ficou muito na mídia, foi em relação a Fatu. A gente ainda falou que Fatu era mais fácil de falar, o nome dela é muito difícil. E aí a gente veio para o contexto escolar. E nós estamos falando de uma escola particular, né? Mas a gente tem exemplo, a gente teve uma matéria aqui na página da Lógica, que a Eliane, que ela é negra, e eles foram, eles fizeram uma eleição falando quem era mais feia da turma, e era ela, porque ela era negra, e o cabelo dela era feio, e aquilo criou um complexo que ela não queria para a escola mais. E aí nós estamos falando de uma adolescente. E aí agora eu estou falando da Fatu de 15 anos. Ela foi vítima de racismo pelo WhatsApp. O grupo da escola dela, eles fizeram um grupo e eles começaram a falar, né, coisas racistas. Só que dentro desse grupo tinha um amigo dela. E esse amigo, ele tirou um print e mandou para ela do que estava acontecendo. E as coisas que eles escreveram, olha que coisa grotesca, eu até anotei aqui. São horríveis. Eles escreveram lá no grupo do WhatsApp, dou 2 índios por um africano. Quanto mais preto, mais prejuízo. Cede a chorume.
Olha pra você ver. E ela falou que esse foi o segundo caso. Ela falou que sempre acontece coisa de racismo. Só que é mais camuflado, mas diz ela que esse foi o segundo. O primeiro foi quando estava tendo um surto de ebola no Brasil. E aí um aluno, quando ela estava chegando, falou com ela assim, ó, volta para a África com a sua doença. E nada aconteceu com ele. Ele falou no meio da sala, todo mundo ouviu e falou, volta para a África com a sua doença. Como se ela estivesse trazendo doença. Então, mas a gente vê isso muito no contexto escolar. Muito, e ela, não sei muito. se vocês viram as entrevistas dela, ela, menina, é cabeça demais. Você tá doida? A menina, você vê que, lógico, ela é filha de professores, a gente fala do histórico, o pai dela. O pai e a mãe dão esse suporte, que isso é muito importante, mas você vê uma situação, imagina, se acontecer isso, falando mal, por exemplo, quando fala mal da gente, a gente já fica no veneno. Imagina montar um grupo para falar coisas para te ofender. O contexto escolar acontece muito isso. Tanto que você vê assim, faculdade, você pode contar nos dedos os negros. Entendeu? E quando tem, ainda passa por isso. Sim, o que você acha dessa situação da Fatu? Conta pra gente. Então, a situação dela é muito comum, né? A gente pegou um caso que foi registrado no WhatsApp, mas você imagina um grupo adolescentes fazer um grupo no WhatsApp para poder ofender uma menina negra. E é muito interessante porque a gente também cai no contexto de xenofobia. Porque existe também aí um preconceito pelo fato dela ter vindo para o Brasil. Uhum. Só que é uma xenofobia racista. Porque se fosse uma imigrante alemã, se fosse uma menina americana que veio estudar no Brasil, isso não aconteceria. Né? Porque como é que a gente trata gringo aqui? Né? Assim? Então, é importante a gente ter essa leitura. Existe uma xenofobia, e essa xenofobia ela vai ser marcada pelas características dessas pessoas. É uma xenofobia que atinge haitianos, senegaleses, ela é senegalesa, Eles já angolanos. o pessoal já fala que eles são ilegais, que eles já têm esses preconceitos por si só. Exatamente. E não só no caso de pessoas negras, mas também pessoas com características indígenas chilenos, bolivianos, também passam por essas mesmas questões. É impressionante como que a escola, para quase todos, eu diria todas as crianças negras, é o primeiro ambiente que você conhece um racismo. Eu lembro da a primeira vez que eu sofri racismo, assim, que na época eu nem entendia, porque eu era uma criança de 6 anos, foi na quadrilha, foi numa dança da vassoura. Na verdade, era uma dinâmica em que, na hora do baile, não poderia haver o toco, então você não podia virar as costas, e eu fui num garoto branco. E ele dançou comigo, me levou até o meu lugar e voltou. E aí, depois, de onde eu estava, eu consegui ler na boca dele, assim. A pretinha veio em mim, credo. Eu tinha 6 anos. Eu fui conseguir falar isso. Falar sobre isso, depois de adulta. Foi uma coisa que eu não consegui falar em casa, porque eu não entendia qual era o problema. Eu não sabia. Foi ali que eu percebi que tinha algo errado em mim. Meu pensamento era esse, tem algo errado comigo. Hoje eu percebo que não era comigo. Hoje eu consigo entender que isso não é uma questão minha. Não sei, um vídeo de uma mãe que eu chorei também. Gente, eu sou muito chorona, né? Deu pra ver. Eu também. Ela tá arrumando o cabelo dela, da filhinha dela, e a filha dela fala que as pessoas falaram que ela é feia. Então, esse vídeo me destruiu. Você também? Então, esse vídeo me destruiu. A destruiu. importância da família com essa opinião externa. Entendeu? Passar confiança para a criança que ela é linda do jeito que ela é. Entendeu? Então, eu acho muito aquela imagem, aquele vídeo é muito forte. Eu cheguei a postar na página da loja. Aquele vídeo é muito forte. Você também chorou, né? Muito. É porque é isso, é o auto-ódio, sabe? É muito louco isso, porque às vezes, até mesmo crianças negras, tendem a olhar para outras crianças negras com essa visão de rejeição. Porque antes mesmo da gente se perceber negro no mundo, a sociedade à nossa volta já traz para a gente várias referências do que é bom, do que é legal, do que é digno, do que é bonito.
onde os nossos corpos não estão representados, né? Hoje em dia a gente tem mulheres... A Rubia colocou aqui, ó. A Rubia é psicóloga, a gente é pedagoga. Ela, depois que várias crianças chegam em casa e perguntam, mamãe, tem algo de errado comigo? O Renato colocou assim, triste ver uma criança passar por isso. Porque a gente se coloca no lugar deles e fala assim, e a criança não vai entender que esse preconceito... Não entende. Uma frase que uma moça falou ontem, ela falou o seguinte, que a gente vai falar agora por causa do Miguel. E falando assim, que o mundo não estava preparado. O mundo não tá preparado. Como assim, gente? O mundo não está preparado? Gente, o mundo é a gente, vamos preparar. Não está preparado para quê? Criança é o futuro. Não, criança é o futuro, não. Criança é o presente. É isso. É isso. Criar os nossos filhos para que eles sejam pessoas melhores. Mas não é no futuro, é agora. Agora, uma criança que passa por isso, imagina os complexos que ela já vai crescer. Primeira coisa, falar que o cabelo é duro, primeira coisa, ela vai querer alisar. Mesmo se ela queira, ela vai querer alisar. E pode ser, tem que ser uma opção. Se eu quero meu cabelo... Não uma imposição. Isso. Opção. Agora vamos pro Miguel, que o tempo tá acabando. Mas eu acho que dá tempo da gente desenrolar. Miguel. Pra mim, o nome Miguel já me faz o coração tremer, porque eu perdi o meu filhinho e o nome dele era Miguel. E quando eu vi a história do Miguel, foi uma história que eu queria que fosse uma história. Mas não é história. Foi verdade. Então, para quem não sabe, eu imagino que a maioria sabe, a mãe do Miguel, ela, devido a essa pandemia super normal que está acontecendo, devido a essa pandemia, ela foi trabalhar e ela levou o seu filhinho, porque não tinha lugar, não tinha com quem deixar, não tinha escola, não tinha creche. E ela levou o filhinho dela para o trabalho, para a patroa. Chegando lá, a patroa vai e pede ela para levar o cachorro para passear. E o Miguel fica à mercê, né? Vou falar à mercê porque é a palavra correta. Sim, é a palavra correta. Da patroa. E aí a única coisa que Miguel queria era a mãe. Isso aí me doeu lá na minha alma. Porque Miguel queria a mamãe dele. A mamãe dele não estava lá. E a patroa pegou Miguel. Porque eu falo pegou porque o menino de 5 anos, ele não tem nenhum senso dele fazer as coisas sozinho. E se tiver a gente que é adulto, tem que ter a mente melhor para poder resolver. E ela foi omissa. O Miguel dentro do elevador aperta para Miguel poder ir atrás da mãe dele, um menino de 5 anos. E aí Miguel cai, isso aí todo mundo já sabe, né? Do 8º andar, que eu me recordo. Acho que foi 9º. É, 9º, né? Nono, e aí o mais que eu fiquei assim, já horrorizada, que essa mulher, ela vai presa e ela vai pagar uma fiança de 20 mil. 20 mil e ela tá solta porque ela não teve intenção de matar. 9º andar, obrigada, Rúbia. Ela não teve intenção de matar. Então, Miguel morre, entendeu? E ela paga 20 mil porque não teve intenção de matar. Que isso, gente? O que você acha? Me fala comigo. Ô, Ana, eu fiz até uma live anteontem. E no início da live eu tive muita dificuldade de me concentrar, porque a história do Miguel, ela me deixou... Assim, todas essas histórias eu faço questão de sentir todas, porque eu não vou tratar os meus iguais como número, sabe? Então eu sinto todas, eu me permito chorar por todos eles. Mas o Miguel, ele mexeu muito mais comigo. Comigo também. Porque é uma perversidade que não precisa de arma, sabe? A gente vai além da injúria racial, que foi o que a Fatu sofreu, que destrói psicológicos, autoestimas, e faz com que você queira se afastar do mundo. Vai além de uma agressão policial de uma sociedade que naturaliza a morte de pessoas pretas. É uma pessoa, ele era filho da mulher que cuidava do lar. Dos filhos dela e dos filhos da Sari, que eu gosto de falar o nome dela, sabe? Eu não vou chamá-la de patroa. Sari Gaspar é o nome dela. É a naturalização de uma perversidade de não se importar com o que poderia acontecer com o filho da Mirtz. Sabe, o Miguel, ele é o filho da Mirtz, ele é o neto de alguém, ele era o amor da vida de alguém. Eu vou tentar falar sem chorar. Então existe aí uma naturalização da maldade, entendeu?
É você sair para passear com o cachorro da sua patroa, Cachorro. voltar e não ter mais o seu filho. Isso não tem nome. Isso não tem nome. Não, eu fiquei assim, eu fiquei imaginando, imagina a Mirtz voltando com o cachorro e o filho dela no chão. Entendeu? E a mulher ninguém contou nada, ninguém contou nada. E aí ela ficou sabendo o que aconteceu, gente, depois do velório do filho. Ela enterrou o filho dela e quando ela ligou a televisão, ela viu a filmagem da Sari pondo o filho dela dentro do elevador. Eu quero que você pense isso, gente. Isso não existe. Não. Isso não existe. Então, assim, é isso. Era a indiferença do que poderia acontecer com ele. É uma completa indiferença do que poderia acontecer com ele, sabe? Então, mexeu muito comigo porque mostra que essa atitude de não se importar com a gente perpassa a ação policial, perpassa a ideologia escolar, perpassa a criança, o adolescente racista que aprendeu a xingar preto com o pai e com a mãe, sabe? Essas pessoas não respeitam quem as alimenta. Não, e mente, essas pessoas, né? E mente descaradamente, porque descaradamente. ela teve coragem de ir no velório, abraçar, não contar nada. A Mirtz liga, a Carol tá falando aqui, eu ia falar também. A Mirtz liga pra ela e ela fala: não fiz, não, eu não apertei. Gente, que monstruosidade. E depois a gente vê assim, injustiça. É perceptível ver que havia também uma intenção de vou dar uma lição nesse menino. Porque ela aperta o botão da cobertura. Ela queria que o menino ficasse perdido no elevador. Só que ele foi apertando vários botões, porque ele estava preso numa caixa de ferro. 5 anos. E saiu na primeira porta que abriu. Sabe? Então, assim, é isso. Eu não consigo definir isso com outra palavra que não seja perversidade. Aí a gente fala desse vírus, o Covid. Sabe por que ela levou o filho dela? Por causa dessa pandemia, porque ela não tinha escolha, ela não tinha opção. Ela não tinha opção de quem deixar o filho dela. E quantas mães estão passando por isso nesses dias? Ô, Ana, e o curioso nisso que você falou é que a gente está no 3º mês de isolamento. Ela tinha 20 mil para pagar a fiança, mas ela não tinha 3 mil reais para deixar a Mirtz em casa. Durante a pandemia, sabe? Ela não tinha esse dinheiro para que a Mirtz ficasse em casa com o seu filho durante a pandemia, mas ela tinha 20 mil com uma fiança. Então, é isso. A maior parte das mães solo no Brasil são mães negras, periféricas, que passam o dia inteiro cuidando dos filhos de outras mulheres, deixando seus filhos com a mãe, às vezes com os filhos mais velhos, porque na maioria dos casos os homens foram embora. Uhum. Sabe? E aí, numa situação dessas, sabe, eu acho o mais louco é você imaginar que você é a mulher que cria o filho dessas outras mulheres a vida toda, você deixa o seu com uma delas por 20 minutos e ele morre. Isso! Olha que interessante. O pessoal pôs aqui, ó, que a Mirtz era funcionária da prefeitura. Sim, ainda tem isso. Então o trem ainda fica pior ainda. Muito pior, Quem muito pior. O salário da Mirtz nem era essa mulher aí. Era a prefeitura de Tamandaré. Caraca, velho. É o mais absurdo. Essa história, ela só piora, sabe? Gente, é uma história que só piora. E nisso tudo a gente vê uma mãe chorando, porque eu vi uma reportagem dela chorando e eu chorei horrores, porque eu me coloquei no lugar dela e vi quantos lugares podem acontecer isso. E a gente tá omisso. E essa live tinha que acontecer, porque a gente tem que fazer um reboliço, isso tem que dar um basta nisso. Se a gente não vai mudar as pessoas, a gente vai mudar a gente vai tentar mudar os nossos filhos, nós vamos tentar
passar o bem, mostrar que as coisas podem ser diferentes, parar com isso, porque a gente viu que pagou 20 mil, tá tudo ok. Ô, Ana, imagina, as meninas, a Carol comentou aqui, imagina se é uma situação inversa, se é o filho da Sari que morre Não. enquanto a Mirtes está cuidando, sabe? A gente tem um país que prende Rafael Braga. Não sei, para quem não sabe, o Rafael ele foi preso durante uma manifestação por portar pinho-sol. Era pinho-sol, você lembra uma coisa? Assim, gente, me ajude aí quem lembrar. Eu sei que ele tinha pinho-sol e outros 3 produtos e ele foi considerado uma intenção de ato terrorista. E no mesmo período, na mesma época em que o Rafael foi preso, lembrando que o Rafael ficou preso por mais de 1 ano, e ele só está em casa porque ele adquiriu tuberculose na prisão e está em prisão domiciliar. Na mesma época, teve o filho de uma desembargadora que foi preso com 25 quilos de pasta base de cocaína e foi liberado no mesmo dia. Então, assim, é muito complicado a gente falar que somos todos iguais numa sociedade que age dessa forma, sabe? Como mudar isso? Como? Então, Sua opinião. Aproveitando esse... uma menina que estuda, que ela tem, ela tem total gabarito para poder realmente fazer essa live, estar conosco. E ela eu não vou te falar assim, ela pesquisou para live, não, ela sabe isso. A hora que você chegar e perguntar, ela sabe isso tudo, gente. Ela é isso aí. Sil, essa situação, como a gente muda? Qual a sua ideia, sua orientação? Fala com a gente. Tá. Essa é uma pergunta que não tem uma resposta rápida nem simples. Porque a gente está falando de um racismo que é estrutural. A gente vive numa sociedade que foi feita à base de mão de obra escravizada. Mão de obra indígena e mão de obra negra. A gente está falando de uma sociedade que, no pós-abolição, transformou esses escravizados em indigentes, porque essas pessoas não teve nenhum tipo de reparação de 400 anos. 300, 400. Quase 400. Quase 400. Então, a gente está falando de uma sociedade que mantém... Faltam 8 minutos, amiga. Eu tô de olho. É uma sociedade que mantém esses mecanismos racistas, que antes eram escravocratas, que antes eram eugênicos e que hoje são racistas, mas que, independente da época, tinham os mesmos alvos. Então, me incomoda muito quando alguém fala que jesuíta tal não era racista porque não era o termo que era usado na época. Monteiro Lobato não era racista porque ele era eugenista. Não, eles hoje seriam homens racistas. Então, se o alvo é o mesmo, mudam-se os termos, mas não mudam-se as práticas. Então, como mudar isso? O racismo está na estrutura, ele está na política, é só a gente ver a quantidade de representantes negros que a gente tem, são pouquíssimos. Ele está na ideologia, é só a gente ver o conteúdo escolar que não trata o racismo. Não é só função do professor de história falar sobre racismo, o de matemática, o de geografia, o de português. Todos os professores podem tratar a questão racial. Isso não é uma função só do professor de história. Ele está no judiciário, a gente acabou de dar um exemplo muito simples nisso, e ele está na nossa vivência. Então, a gente tem várias formas de tomar atitudes antirracistas. A primeira é você perceber que se você é lido socialmente como uma pessoa branca, você vai ser protegido por uma série de fatores. Você não vai sofrer uma série de violências. Você vai ter várias benesses dessa sociedade, como vagas de emprego garantido, sabe? Como a ocupação de 80% de uma universidade. Porque quando alguém fala de uma cota, ela conta cota, que é 20%, que era 20%, essas pessoas elas não esquecem que os 80% são ocupados majoritariamente por pessoas brancas. E quando a gente fala de negros, eles não estão naqueles cursos de maior prestígio social, que ainda tem isso, né?
A gente Tem, vive sim. num país que não dá a importância a quem nos educa. Porque o professor nesse país sofre muito. Mas se você for olhar um curso de medicina, um curso de engenharia, um curso de direito, vão ter pouquíssimos negros. Então a gente está falando de um sistema educacional público que ainda não Camila, atende. quantos negros tem lá? Peraí, perguntar a Camila. Quantas pessoas negras tem na sua sala? A Camila, ela faz psicologia. Quantos, Uhum. Camila? Tem um negro na sala da Camila. Quantos alunos? E o professor não tem nenhum. E quantos alunos? Um. Não. Quantos alunos na sala? Não, 40? Camila. 40 alunos, um negro, nenhum professor negro. Aonde? E aí eu te falo, uma população que 54% negra. 54% negra. Não estamos nesses espaços e precisamos ocupar esses espaços. Demos passos importantes, mas que são só o começo. É muito interessante, gente, é muito importante a gente citar isso. E como você combater o racismo? Você branco. Primeiro, nós negros falarmos de racismo, combater o racismo é uma questão de sobrevivência. Sim. Mas a gente precisa entender que o racismo, ele é praticado por pessoas brancas que se beneficiam de toda essa estrutura. Porque se você não tem um currículo melhor que o meu e leva uma vaga por ser branco, você está se beneficiando disso, mesmo que não seja a sua intenção naquele dia. Vai conseguir entender essa diferença? Se você está saindo com o seu amigo branco, se você leva uma geral no centro da cidade 4 horas da tarde, e o seu amigo branco não vai dar tempo. E seu amigo branco não, isso quer dizer que o seu amigo vai ser protegido por essa sociedade, mas você não. Então é necessário a gente abrir mão disso, a gente começar a se perceber. Mulheres, homens que têm funcionárias domésticas. Eu vou usar um exemplo que eu escutei do meu companheiro que eu achei fantástico. Uhum. Não adianta colocar uma hashtag no Twitter ou um filtro no seu Facebook se você não libera a sua empregada preta para ficar com o filho dela mais tempo. Se você não permite que ela passe o sábado com eles. Sabe? Não adianta você colocar um filtro no Facebook se você apoia um líder político que chama quilombola de gado, que fala que ele pesa em arroba, que fala que os filhos foram bem criados e por isso jamais casariam com uma mulher negra. Não adianta você pagar de antirracista na internet se você acha que bandido bom é bandido morto. Porque quando a gente fala bandido bom é bandido morto, a gente tem um imaginário de bandido na cabeça. Sim, que não é o traficante internacional que ocupa uma cadeira na Câmara dos Deputados. Não é o playboy descolado da cidade que vende cocaína na rave ou na porta da festa de uma república. Não é esse o bandido que você está imaginando na cabeça. Você está imaginando um pivete. Negro. E na sua cabeça esse pivete é negro. Negro. Entendeu? Você se sente muito indignado para achar que pode linchar essa criança, espancar na rua. Mas você não imagina o que é você crescer numa sociedade de desamor. Quando você tem 9 anos e leva já tapa na cara de policial porque ele te acha uma pessoa suspeita. Aí já vai de dar geral. Exato. Então, assim, eu estou falando que cometi um crime, eu não posso ser punido porque eu sou negro, não. Mas eu preciso entender que sociedade é essa que constrói essas pessoas. Qual que é a minha contribuição para essas pessoas? Não adianta eu ser antirracista se uma pessoa que sai de um sistema carcerário porque cometeu um crime... Eu não estou falando de crimes hediondos, tá, gente? Não estou falando de estuprador, não estou falando de pedófilo, não estou falando de assassinos. Não estou falando disso. Mas aquele moleque que errou lá atrás, que a única referência que ele tinha talvez fosse o tráfico. Quando esse menino sai do sistema carcerário e você vira a cara para ele, você atravessa a rua para ele, você não entende quem dá a mão para ele, você está sendo racista. Verdade. Entendeu? Então, é muito complicado, porque você abrir mão de vários privilégios que você tem e você rever toda uma sociedade que mata corpos pretos. E que você tem que assumir que existe a sua participação nisso. O policial não aperta o gatilho sozinho.
A gente é o país que mais mata, é o policial que mais mata e que mais morre. Policiais que também, em grande maioria, em grande quantidade, são pretos, são pobres, vivem em condições precárias de segurança, de condição de trabalho, sabe? Então, uma sociedade que ensina preto a matar preto. Enquanto os brancos continuam em seus condomínios de luxo, enquanto a classe média continua podendo ter acesso a cinema, a fazer especializações da sua profissão, porque a babá preta está cuidando da casa. Eu estou notando aqui de um tanto de coisa para falar. Eu queria falar sobre essa parte do... É muito fácil falar pandemia, fica em casa, você no lugar de luxo. Então, a gente tem muito assunto para a gente poder falar, que a gente poderia falar. Mas eu acredito que... Podemos fazer outra agora. A gente já conseguiu abrir a mente. Então, eu queria pedir para todo mundo que puder compartilhar. A gente vai salvar o vídeo no feed. Quem puder compartilhar, marcar as pessoas, vamos tentar mudar isso. Ah, não, nós vamos conseguir, nós vamos tentar. Vamos tentar. E é isso. Vamos fazer que as nossas atitudes ultrapassem as hashtags e os filtros no Facebook. Vamos ter atitudes. Não só vou pôr uma frase, vou pôr uma hashtag. Não, vamos ter atitudes. Vamos fazer diferente. Isso. Eu acho que isso vai fazer realmente a diferença. Sim, eu queria agradecer você de coração. Você tem uma bagagem enorme. Você nos ajudou muito. Você esclareceu muito. Gostei muito, muito, muito. Você é perfeita. Amei. Me apreta do coração. Queria agradecer todo mundo aí, a participação. A gente não conseguiu ler todos os comentários, porque a gente tem pouco tempo. Mas como a gente vai deixar salvo, vai ser bom que vai ter como a gente olhar tudo direitinho, responder. Sil, depois você responde também os comentários. Pode deixar. Então, Sil, Deus abençoe. Obrigada por essa oportunidade de bater um papo com você e você agregar tanto na minha vida como sempre agregou. Que Deus abençoe. Obrigada, pode deixar uma palavra pro pessoal. As suas palavras são as minhas. Obrigada pela confiança de sempre. Obrigada pelas trocas entre a gente que são tão ricas, tá? E é isso. Gente, obrigada também por estar acompanhando a gente. 8 horas da manhã, né? Acordar cedo na pandemia é complicado porque a gente está com o fuso horário todo errado. A gente está dormindo muito tarde, acordando tarde também. Então é isso. É só agradecer pelo espaço de fala, porque é um espaço que por muito tempo foi privado de nós, mulheres pretas. Eu falo mulher preta principalmente, né? Então a gente poder falar e ser ouvido é muito importante. Ai, que linda. Deus abençoe, Deus abençoe a todos. Um ótimo fim de semana. Axé. Beijo.